Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7. Meus irmãos, não sabeis vós, pois falo a pessoas que conhecem a lei, que a lei domina o homem enquanto ele vive, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela fica livre da lei que a ligava ao marido. Assim, enquanto o marido vive, será chamada adúltera se unir a outro homem, mas, se o marido morrer, estará livre da lei, de modo que não será adúltera se unir a outro. Do mesmo modo, meus irmãos, vós também morrestes para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos membros, fazendo-nos produzir frutos que levavam à morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros, de modo que servimos a Deus na novidade do Espírito e não na antiga letra. Que diremos então? A lei é pecado? De modo algum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por meio da lei. De fato, eu não saberia o que é a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se do mandamento, despertou em mim toda espécie de cobiça. Sem a lei, o pecado estava morto. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei, mas, quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Assim, o mandamento que deveria conduzir à vida acabou sendo para mim ocasião de morte. Porque o pecado, aproveitando-se do mandamento, me enganou e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o bem tornou-se para mim a causa da morte? De modo algum, mas foi o pecado para se manifestar como pecado, que valendo-se do bem me trouxe a morte, a fim de que o pecado se mostrasse sobremaneira pecaminoso por meio do mandamento. Sabemos, com efeito, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que eu faço não compreendo, pois não faço o bem que quero, mas o mal que detesto, isso é o que pratico. Ora, se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas nesse caso, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Sei, com efeito, que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque o querer está ao meu alcance, mas não o realizar o bem. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso é o que faço. E se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Descubro, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. De fato, tenho prazer na lei de Deus, segundo o homem interior. Mas vejo em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha mente e me torna prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Infeliz homem que sou! Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7 é um dos capítulos mais discutidos entre os padres. Trata da tensão entre a lei, lex, o pecado, interior do homem, marcado pela concupiscência. Ou seja, mesmo após a iluminação da lei, há uma luta interna. A libertação plena vem apenas pela obra do Espírito. Ele desenvolve a ideia clássica ocidental. A lei denuncia, mas não salva. Só o Espírito vivifica. Santo Agostinho, a lei é boa, mas a lei, quando conhecida, torna patente a concupiscência que nela jaz, e assim o mandamento que deveria conduzir a vida nos mostrou a morte, não porque a lei seja má, mas porque o pecado, aproveitando-se do bem, se manifestou. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus,
Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.